Mateus 18, capítulo 18, diz assim: Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Uma das grandes tendências do ser humano é sempre querer saber quem é o maior, quem é o melhor. Você termina de jogar bola, então as pessoas começam a se perguntar: e aí, quem foi o melhor do jogo? Você assiste um jogo de futebol, e aí, qual time foi o melhor? Quem foi o melhor jogador? Quem teve as melhores estatísticas? Quando você está numa banda, você está tocando, as pessoas elas também perguntam: e aí, quem foi melhor hoje? Quem talvez foi o melhor vocalista? Quem se saiu melhor na performance? É natural da carne querer saber quem é o melhor. É o natural do ser humano querer saber quem é o melhor, quem é o maior. E nessa naturalidade, os discípulos queriam saber quem é o maior, não na profissão, quem é o maior não naquilo que talvez eles estavam se propondo a fazer naquele momento, mas quem era o maior no reino dos céus. E é nesse momento que o próprio Jesus responde e coloca uma criança no meio e diz, com toda certeza: eu vos afirmo que se vocês não se converter e vocês não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. A resposta de Jesus é muito dura. Ao passo que eles estavam querendo entender quem era o maior, o próprio Jesus responde: olha, vocês primeiro precisam se converter. Porque esse negócio de querer saber quem é o maior, isso é algo que ainda está ligado à nossa velha natureza, não faz parte da nova natureza. Isso está relacionado à carne e não faz parte da maneira de pensar do Espírito. Por isso que Jesus coloca uma criança e diz: olha, é necessário que vocês se tornem como uma criança. E eu já vi várias pessoas correlacionando esse texto, dizendo: ah, a criança é inocente. E ressaltando as qualidades de uma criança, que a criança ela não tem medo de ir para o colo do pai, então vá para o colo do pai como uma criança. Mas o próprio texto em si, ele nos diz aquilo que Jesus quis naquele momento dizer, colocando uma criança no meio dos discípulos. O texto continua e fala: portanto, todo aquele que se tornar humilde como todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós devemos nos tornar humildes como uma criança. Nós devemos nos lembrar que naquele contexto, as crianças, elas não iam até os adultos e se julgavam melhores do que eles. Era um contexto onde as crianças até mesmo por vezes eram desprezadas socialmente falando. E Jesus pega uma criança, alguém com conhecimento limitado, razão limitada, com ainda habilidades naturais limitadas. Jesus pega essa criança e fala: olha, vocês precisam se tornar como ela. Ao dizer isso, Jesus ressalta: vocês precisam ser humildes. Queridos, é necessário que para que haja unidade, nós sejamos, antes de mais nada, humildes. Porque sem humildade é impossível haver unidade. E unidade de fato, unidade espiritual, só é possível onde existe humildade. Onde você se torna como uma criança no meio dos adultos. Onde você se torna como alguém que nada sabe no meio daqueles que tudo sabem. Não tenha medo de se fazer menor, não tenha medo de considerar o outro superior a você, não tenha medo de se tornar uma criança, não tenha medo de deixar de ter razão, não tenha medo de ser criança no meio dos adultos. Porque o reino dos céus é para pessoas que têm coragem de fazer isso. Nós não vivemos num reino onde nós queremos ser os maiores, nós vivemos num reino de servos, onde todos consideram os outros superiores a si. Então que Deus te abençoe com essa palavra, que você continue buscando unidade e que você não tenha medo de hoje se fazer criança. Que Deus te abençoe.